Então, a gente começa, então a gente tem algumas pessoas, como eu falei, que são nossos convidados aí para responder algumas perguntas, né? São perguntas simples, então acho que o mais legal vai ser o que vai vir depois dessas perguntas. Então eu convidei aqui o Silvio e o Biratã, aí representando a comunidade ágil. Acho que tem outras pessoas também que representam muito bem, a Maíra, quem mais está aí? Quem mais é Agile Coach aí? Ou trabalha com ágil? Danilo, claro. Ericão, Danilo, bom galera. Diego, boa, legal. Então eu vou começar fazendo algumas perguntas para o Bira e para o Silvio para a gente entrar um pouco no assunto, né? Então o tópico de hoje é ágil e autogestão, né? Diferenças, semelhanças e sinergias, tá? Então para a gente começar eu queria explorar um pouco a definição dessas duas coisas, né? Porque a gente está falando de conceitos ou movimentos que são bem abstratos, né? Então eu queria trazer um pouco para a terra, mas para a gente conseguir ter uma definição para se ancorar. Eu lembro que o Bira comentou uma vez, ele definiu a agilidade, acho que foi até no workshop na semana passada que a gente estava junto, que ele definiu a agilidade de uma forma que eu achei muito interessante, muito sucinta, mas para mim foi perfeita, assim. Eu queria começar, Bira, te perguntando, pedindo para você trazendo essa definição e contando para a gente um pouco como você resume o que é ágil, né? Que monstro que é esse, né? Tá mudo, tá mudo. Deve ter sido mentira essa definição, viu, Davi? Porque eu não lembro, né? O que eu falei lá, enfim, eu vou dizer uma que é que geralmente eu comento, assim, uma frase curta tal, que ou eu coloco sempre como um mindset de gestão, agilidade é um mindset, né, de gestão, ou também eu costumo falar que é a capacidade de se adaptar. Eu não sei se foi em alguma dessas duas coisas que eu disse lá na semana passada, mas geralmente eu falo. Foi a capacidade de adaptação, né, que você falou, né? Que ágil não é rápido, né? Você disse, tem a ver com capacidade de adaptação, né? É isso, né? Até uns 10 anos atrás, quando a gente fazia lá os treinamentos lá de Scrum, na época nem tinha essa questão muito do Kanban aqui no Brasil e tal, a gente dava essa questão de agilidade, e aí você, falando dos animais ali, né, para criar essa referência, você fala assim, é um leopardo, por exemplo, como alguns trainers colocam, tal. Eu falei, pô, mas aí vai dar um conceito de velocidade, né? E aí a gente falou assim, porque o camaleão, por exemplo, você fala assim, pô, mas o camaleão, né? Tipo, como uma representação do que seria agilidade, enfim. Mas aí no conceito de se adaptar, sim, né? Perfeito. E como é que você resumiria assim um pouco as principais práticas, né? A gente pode falar assim do movimento ágil como algo mais amplo, né? Até um conjunto de valores, né? Mas eu queria como que você comentasse talvez um pouco sobre esses valores, né? O que é importante para o ágil. E depois talvez um pouco sobre as abordagens, né? Para a gente também falar um pouco de práticas. Como é que você vê isso, assim, em termos de valores, o que você acha que o ágil valoriza ou que ele coloca em evidência, assim? Eu ainda acho que o Manifesto Ágil, né, foi a base ali do movimento ágil do mundo, criado lá em 2001. Eu acho que ele está mais na moda do que nunca. A gente até falou na comunidade há uns 2, 3 anos atrás, enfim, começamos a criar outros manifestos. Mas ainda eu consigo conectar muito forte com o que está lá. Então, indivíduos, interações, mais que processos e ferramentas, né? Quando a gente olha Scrum, por exemplo, um dos mais difundidos hoje fora do mercado, ele também é um processo. Ele é um framework ali na definição, mas ele tem a definição do processo. Esse papel faz isso, a cerimônia, tem essa cerimônia, acontece isso. Isso deveria não ser o fim, deveria ser um meio. Então, o mais importante são indivíduos e as interações. Ou seja, isso é mais importante, inclusive, de você estar fazendo Scrum ou não. Então, acho que isso ainda continua valendo. É uma boa referência para a gente. Colaboração, mais do que a negociação do contrato. Porque na época, quando saiu isso aí, tinha muito essa questão da consultoria. Mas se a gente abstrair um pouquinho, a gente está falando que vale mais a colaboração do que o que eu acordei, né? Do que a negociação do contrato. Né? Do tipo, mas a gente não combinou isso. Né? Eu não aprovei isso daqui. Ok, mas agora a gente vê que faz mais sentido. Ou seja, o conceito de adaptação, né? Responder a mudanças, um outro valor.
Responder a mudanças mais que seguir um plano. Totalmente, né? Totalmente VUCA, né? Complexidade, adaptação, quer dizer, responder a mudanças mais que seguir um plano. Perfeito. Qual que é o quarto aí? Alguém me ajuda aí? Qual que é? Faz tempo que a gente não revisita isso. Produto funcionando mais do que documentação abrangente. Ainda tô lembrando isso aí. Produto funcionando mais do que documentação abrangente. Aqui também dá para a gente conectar um pouco na questão da burocracia, né? A gente precisa preencher isso e tal. O produto funcionando, dá para a gente também, abstraindo um pouco, conectar no tipo assim, cara, isso aqui faz sentido, né? Isso aqui tem valor, ou seja, né? Mais do que a própria burocracia, enfim. Eu acho que esses quatro valores aí dão um bom norte para a gente do como a gente deveria pensar agilidade, né? Sem falar de nenhum framework como Scrum e Kanban, para citar os mais conhecidos. Né? Perfeito. Perfeito. Então, eu vou passar, talvez, a fazer uma pergunta para uma pessoa que eu acho que pode também colaborar nessa história. O ágil, ele não surgiu do nada, né? Ele tá por trás de um contexto, né, histórico, assim, pelo que eu lembro, tem a ver com uma mudança em como se percebeu que seria mais efetivo desenvolver software na indústria, né? Danilo, você pode, de repente, comentar um pouquinho sobre essa parte assim, do contexto histórico que o ágil surgiu e que tipo de problema ele buscava resolver? Eu acho que isso vai dar um pouco mais também de contorno para o que a gente falou até agora. Posso sim. Boa noite, galera. Antes de entrar nessa parte que você me convidou, Davi, só fazendo um comentário aí, bacana a gente levar em consideração também que, primeiro, em 2011, os signatários se eu não me engano, em 2011, os signatários do Manifesto Ágil, eles se reuniram novamente e decidiram não fazer nenhuma alteração no manifesto. Né? Pensaram sobre isso, se valia a pena fazer algum tipo de adaptação e concluíram que não cabia uma adaptação. Então, isso dá uma força bem bacana para o manifesto. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, recentemente aí tem surgido com bastante força uma ideia do ágil moderno, né, no Modern Agile. E um único ponto que faz de certa forma uma junção de um conceito de design thinking até, né, de inception de produto, leva em consideração a gente testar coisas bastante antes de considerar algo pronto, mas tem um elemento do manifesto moderno aí, do ágil, se é que a gente pode chamar de manifesto, que é a questão de segurança psicológica das pessoas que fazem parte de um grupo de trabalho. Eu acho esse ponto um ponto extremamente importante. Voltando ao que você me perguntou, Davi, falando de contexto histórico, o ágil ele nasceu aí, né, nessas 2 décadas entre a crise do software e quando o grupo de desenvolvedores se reuniu lá, e basicamente é um reflexo da forma como os projetos de desenvolvimento de software eram conduzidos, porque a única prática, de certa forma, que a sociedade sabia ou queria aplicar na época eram práticas que vieram da engenharia da manufatura e da engenharia civil, principalmente. Né? Então, a crise do software aconteceu aí em 1970, aproximadamente, e o PMI, por exemplo, foi fundado em 1969, que tinha uma abordagem extremamente prescritiva. Então, era essa forma como a sociedade acreditava que se deveria conduzir o desenvolvimento de projetos, desconsiderando a natureza complexa do desenvolvimento criativo, né, do desenvolvimento de produtos de software. Depois de 20 anos funcionando desse jeito, o pessoal percebeu que estava tudo muito pesado, né? Aquelas práticas elas eram com um foco muito grande em tentar prever uma coisa imprevisível, né? Dado que você vai extrair valor e ver valor das coisas no software depois que você testar com o seu usuário final. Então, de certa forma, o contexto foi esse. Quando a comunidade de desenvolvimento, 20 anos depois da crise do software, percebeu que as práticas que a gente utilizava para fazer gestão de projetos de desenvolvimento de software estavam pesadas demais e partiam de um pressuposto de uma
variação menor do que a realidade mostrava que existia no desenvolvimento de software. Era essa a pergunta? Você queria que eu ajudasse a responder, Gabriel? Não, era isso mesmo. Vou aproveitar então já fazer uma pergunta para o Ericão. Ô Eric, você poderia trazer pouco assim para a gente tangibilizar também alguma prática característica do ágil para a gente entender assim, principalmente para quem não tem nenhum contato com isso, nunca viu, entender como é que de fato o ágil se manifesta no dia a dia, assim, né? Você poderia comentar aí sobre a sua experiência, sobre alguma prática que você acha que é bem característica? Opa, claro, eu acho que tem duas coisas bem fortes para mim, além do que o Bira e o Danilo falaram, essa preocupação do que o cliente ele está recebendo e está trazendo valor para ele. E quando não traz, a gente adapta o mais rápido possível. E meu histórico com ágil é mais voltado a produtos, né, e criação de serviço, então isso era muito forte de entender se realmente está fazendo sentido, se a gente descarta, e como que a gente faz essa auto-organização com a equipe, ou com as equipes, né, com a organização em si. E a outra parte é essa parte que o Danilo falou de segurança, né, de entender se as pessoas que estão ali com a gente estão com os mesmos valores, se faz sentido para elas o propósito que a gente quer atingir. Para mim, isso não necessariamente está falando ali do manifesto ágil, mas quando fala do Modern Agile, ele tem essa parte da segurança das pessoas. Eu acho que pensa também da parte de se as pessoas se sentem confortáveis com quem elas estão trabalhando e atuando. Acho que é isso. No meu dia a dia, são dois pontos bem fortes que eu me preocupo todo momento. E tem alguma prática que você acha que, assim, dentro do Scrum, dentro do Kanban, o que for, que você acha que mostra um pouco dessa característica que você trouxe aí de valorizar as pessoas, de criar um ambiente com segurança psicológica, etc.? Do Scrum, eu acho que uma boa parte dele é a parte da retro. Só que ainda assim é considerado... A gente não pensa ali no indivíduo, muitas vezes está pensando mais no processo, né? Mas eu acho muito relevante essa parte esse movimento que surgiu a terminologia Agile Coach. Uhum. Coach em si vem dessa parte de preocupação também de pessoas, né? E que eu sinto que é um gap que é constante, meu, que eu preciso evoluir, as pessoas são complexas, como que você trabalha e vê se as pessoas estão gostando do que estão fazendo. E aí eu acho que não é muito... Eu não vejo isso nem no Kanban, nem no Scrum, nem na parte de ideação de produtos, serviços, não fala nada disso. Mas eu acho que essa junção faz todo sentido. Uhum. Perfeito. Bacana, gente. Eu queria também abrir para mais algum dos convidados, se quiserem trazer também exemplos de práticas, acho que seria valioso para tangibilizar bastante para a galera que não conhece muito. Alguém poderia contar aí alguma prática que acho que é relevante, além da retrospectiva que o Eric acabou de trazer? Cara, acho que eu posso comentar um pouquinho. Vamos lá, comentar. Vai lá, Silvio. Acho que uma das práticas mais convencionais assim, que a gente tem no Ágil é a Daily, né? Então, é muito fácil de chegar hoje nas empresas e ver equipes fazendo aquela reunião diária. Então, acho que isso até passou as equipes de tecnologia, né? Eu conheço equipes de marketing, RH que utilizam essa prática. Acho que é uma prática bem forte, assim. Como é que funciona a Daily, Silvio? Conta pra gente aí. A Daily, a característica dela é uma reunião diária de 15 minutos, uma reunião breve. Comumente todos os participantes ficam em pé, né, para que ela tenha esse caráter de ser mais breve, para não se estender. Onde, idealmente, cada membro tenta sair dessa reunião sabendo o que precisa efetuar no dia, né? Como a gente sabe que as coisas mudam muito rápido nas empresas e decisões são tomadas constantemente,
Então, surgiu a necessidade da gente ter um encontro diário para realinhar, né? Porque é muito fácil a gente tomar uma decisão hoje e daqui 2 horas alguém toma uma outra decisão que impacta na gente. Então, a gente faz essa reunião e sai dessa reunião sabendo o que precisa fazer no dia, caso nada mude. Perfeito. Fala aí, Daniel. Eu queria só acrescentar uma coisa ainda nesse tema de práticas que você está perguntando, Davi, porque eu sim considero isso como uma prática, conectando com o que o Silvio disse, né, da mudança, que é cada vez mais frequente na nossa sociedade. O ágil trouxe uma prática que, para mim, é a base de tudo, que é a redução do tempo de entrega, né, do ciclo de entrega das coisas. A gente só consegue fazer o resto desde que a gente consiga entregar as coisas num ciclo menor e validar as nossas hipóteses num intervalo de tempo menor. E eu acredito que dá para a gente considerar isso sim uma prática do ágil, sabe? Entregar menos coisas com uma frequência maior, e isso aumenta a conexão nossa e das pessoas com quem está utilizando aquilo que a gente está construindo, e vice-versa. Simplificar o escopo para entregar antes, né? Perfeito. Sim. Maravilha. Eu queria fazer uma colocação. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Quem está falando que eu estou perdido aqui? É a Márcia. É a Márcia. Eu ingressei agora também. Ah, tá. Manda aí, tudo bem, Davi? Assim, bem. Acho que alguém aqui, não lembro o nome, não deu para eu ver que eu estou no celular. Eu estou fora de São Paulo. Então, sobre as práticas, eu tenho estudado e gostado muito de trabalhar da maneira que o Management 3.0, eu não sei se vocês conhecem, toca todo esse processo das pessoas. Ele realmente tem um olhar para as pessoas. Como você vai fazer para que aquele time se engaje e se motive. E aí ele traz lá 6 pilares. É focado para times ágeis. E as práticas e as sugestões que ele dá, eu já fiz essa comparação com muito do que a gente estuda, por exemplo, com o Lalu, são bastante, não vou dizer semelhantes, porque parece que eu estou comparando, mas assim, há uma sinergia muito grande nos conceitos, um olhar profundo para as pessoas que estão no time. Então, eu queria compartilhar, né, que talvez o Management 3.0 cumpra esse buraco aí de pessoas. Eu não lembro o rapaz que fez esse comentário agora, antes de começar aqui, sobre pessoas, e eu acho que é isso mesmo. Eu trabalho com práticas ágeis há algum tempo, também com alguns de governança, e cada vez mais eu sinto necessidade de como lidar. Agora eu estou com um time de 25 pessoas, e lidar com elas, como facilitador, né, desse processo, vou ficar bem para conseguir lidar bem, porque tem esse olhar para si mesmo também, sabe? Perfeito. Então, eu acho que tem essa preocupação, eu tenho, né, essa preocupação aqui. E eu tenho encontrado menos resistência para mudar e oferecer dinâmicas diferentes através do Management 3.0. Acho que porque os conceitos são bem didáticos, assim, é uma linguagem simples, né? Eu acho que quem comentou sobre essa parte das pessoas foi o Danilo e o Bira, né, que apesar do manifesto não falar diretamente, né, ele fala em indivíduos e interações, mas que processos e ferramentas, né, mas ele, acho que todas as estratégias aí em torno do ágil estão relacionadas com isso, que tem a ver com valorizar mais as pessoas, né. Maravilha. Fala aí, Maíra. Então, eu percebo que os princípios ágeis que trazem mais forte essa questão da colaboração, da confiança, não esses 4 pilares que são apresentados, mas os 12, quando a gente vai ler ali mais no detalhe, bate mais nisso, né? A gerar um ambiente onde e confie que as pessoas gerem um ambiente que a pessoa possa trabalhar e confie que ela vai fazer o trabalho dela. Eu percebo que não sei se a gente está saindo um pouco do assunto, mas só me ajuda aí se a gente estiver fugindo, tá? Tá dentro, manda lá. Eu percebo que os frameworks, eles têm, assim, a daily, sim, e a retrospectiva, elas são encontros que prevêem isso. Vejo que o Management 3.0 ele veio complementar essa parte, porque supostamente para aplicar um framework a gente tem algumas regras, né? Tem livros, tem ali, faz isso primeiro, depois você faz aquilo lá e beleza.
Só que durante a aplicação desses frameworks é que a gente começa a ver questões comportamentais e humanas e específicas acontecendo. Então, acho que essas cerimônias elas resolvem parte disso, mas conforme a Márcia, né, que estava falando, falou, o Management 3.0 veio a ser uma coisa complementar. Eu não sei se eu sou uma agilista supostamente meio nova ainda, eu não sei se o Management 3.0 é da agilidade, assim, ou se ele veio justamente pegar essa lacuna, essa dificuldade que as pessoas já estavam enfrentando e trazer mais ferramentas e formas de lidar com as coisas que estavam acontecendo no meio do caminho. Eu acho que é isso mesmo que ele veio fazer. Exato. A sensação que eu tive foi essa. Então, acho super interessante isso, porque a percepção de que o framework por si só não ia resolver tudo. Alguma coisa ia ficar em branco. Mas o que eu acho mais interessante é que a agilidade abriu essa porta, assim, na minha percepção. Através dos princípios, quando ele fala, beleza, tem que confiar, que as pessoas vão fazer, tem que criar um ambiente saudável. Eu acho que gerou essa coisa do tipo, beleza, como é que eu faço isso, sabe? E aí o Scrum resolve umas coisas, o Kanban traz outras coisas, agora tem o Management 3.0, que também é um conjunto de práticas para resolver coisas que acho que os frameworks até então não resolviam. Mas mais importante que tudo isso é a gente trazer essa discussão, sabe? Eu acho que foi, para mim o ganho, assim, é botar isso na pauta. Tipo, beleza, a gente quer ser ágil, a gente tem que conseguir essas coisas aqui, como é que a gente consegue essas coisas? Através dessas ferramentas que a gente está falando aqui. Show, ótimo. Eu vou só dar um flip aí para a gente entrar no segundo assunto, que é a autogestão, e depois a gente volta para tentar relacionar as duas coisas. E a gente consegue, talvez, conversar um pouco mais sobre essas sinergias, né? Acho que o Management 3.0 também tem relação com autogestão. Davi? Eu queria... Fala. Desculpa te interromper, só para não perder o gancho de alguns temas, se você me permitir fazer algumas observações, que eu acho que eu te dou um gancho para você entrar no assunto da autogestão. Umas poucas palavras que eu quero colocar aqui. Manda ver. A gente falou um pouco sobre pessoas, né, essa preocupação com as relações e com as pessoas. É interessante como renomes fortes de algumas técnicas ágeis, por exemplo, do método Kanban, tanto o Rodrigo Yoshima, que eu imagino que bastante gente conheça, na última palestra que ele fez para o Lean Kanban, ele finalizou dizendo da importância que ele percebeu das soft skills, né, e de temas relacionados com o relacionamento entre as pessoas de um grupo, coisa que ele não valorizava anteriormente. Então, é polêmico, e eu acho que, como o Diego colocou aí, tem razão, mas ele perceber isso é uma coisa interessante vindo dele. O David Anderson faz o mesmo movimento, falando sobre liderança, focando bastante nesse tema recentemente. Então, o foco nas pessoas tá grande, tá? O Management 3.0, sim, na minha visão, tem uma relação muito forte com pessoas também, como a Márcia e a Maíra trouxeram, né? Mas eu acho que esse é o gancho, né? O Management 3.0 do Jürgen, ele coloca um foco muito grande nas pessoas, mas ainda levando muito em consideração o peso do ágil que ele dá para times, né? Então ainda reforça bastante questões relacionadas a um grupo, né, de pessoas. E eu acho que esse é o ponto onde a autogestão começa a se expandir um pouco seu horizonte, né? O pessoal da Target Team que está aqui confirma se compartilha da mesma visão que eu, mas eu acredito que o trabalho nas pessoas é um resultado do trabalho dos sistemas e das interações entre as partes de um sistema complexo. Eu acho que esse é o gancho para falar de autogestão. Perfeito. Aproveitando então que você já puxou aí, eu queria pedir para o Rodrigo trazer para a gente aí uma definição do que é autogestão, né? Se é que isso é possível, né? Mas tentar trazer alguns contornos para a gente, assim, ainda sem tocar nas diferenças, mas o que você enxerga, o que para você é autogestão, talvez diferenciar de gestão horizontal e coisas parecidas. Bem, então para mim, né, e para vários na Target comungam da mesma ideia,
Autogestão é você organizar o trabalho dentro de uma organização sem utilizar a cadeia de comando, né? Ou seja, remover esse elemento estruturante fundamental, que é a cadeia de comando, e colocar no lugar um conjunto de acordos que explicitam, né, que deixam claro como que a autoridade está distribuída e como que a autonomia acontece, enfim. Então você sai de uma ideia de organizar o trabalho a partir do topo, né, de alguém que entende o que está acontecendo e delega de maneira circunstancial o poder, para começar a organizar o trabalho a partir de um grupo de pares que se junta e firma acordos que vão versar sobre como a autoridade está distribuída, etc. Então, de fato, acho que esse gancho do Danilo ele é bem oportuno, né? Quer dizer, você tem o ágil surgindo para resolver uma questão muito, muito forte, né? Uma dor muito forte na área de desenvolvimento de software. E ele se apropria, claro, de uma série de conceitos, ideias, né? Desde sistemas complexos adaptativos, cibernética, enfim, uma série de conceitos, e começa a desenvolver, né, práticas, tecnologias sociais, frameworks, que auxiliam, né, essa entrega de software de uma maneira mais humana e com mais efetividade. O Management 3.0, ele surge também, eu acho, nesse contexto, mas ele ainda considera como ponto pacífico a ideia de que existe uma cadeia de comando e que essa cadeia ela pode ser compatibilizada com as práticas ágeis, né? Então, as práticas ágeis, elas funcionam. Você tem times auto-organizados, mas você vai ter ainda a possibilidade de ter um gestor em algum momento, né, na organização. É a compatibilização entre a maneira como eu enxergo, né? Claro que pode ter discordâncias, mas lendo os livros do Jürgen, essas frases surgem várias vezes, né, de que você tem a presença de times auto-organizados junto com gestores. Como que o gestor pode fazer para suportar e criar o contexto para o time auto-organizado funcionar, né? E ele tenta responder isso através de uma série de práticas que ele organiza e algumas que ele propõe, que são bem interessantes mesmo. E a autogestão, ela acho que ela vem com uma origem um pouco diferente, né? Não atrelada necessariamente ao mundo do desenvolvimento de software, mas ela vem questionando esse princípio estruturante, né? E vem também desde a década de 70, 80, né? Você começa algumas experiências que poderiam estar dentro dessa linha autogestão que eu disse, ou dentro de uma gestão mais horizontal, né? Que é a ideia de você simplesmente tirar a cadeia de comando, mas não colocar nada no lugar necessariamente, e deixar com que as coisas se organizem do jeito mais orgânico ou mais emergente possível, né? E assim, várias experiências surgiram. O livro do Lauro é legal porque ele compila algumas dessas experiências e organiza, né? Isso é bem interessante, mas ele não é o primeiro a fazer isso, né? Tem outros livros que surgiram que já fizeram isso antes dele, né? Mas ainda tímidos em nomear aquilo como autogestão ou categorizar aquilo como autogestão. Perfeito. Então, aproveitando, a gente falou sobre a definição de ágil e pegamos também um exemplo de algumas práticas. O Silvio trouxe a reunião diária, o Eric trouxe um pouco da retrospectiva, né? Que são práticas importantes e características. Monte, queria te pedir aí para comentar um pouco sobre o que você vê de práticas características da autogestão, né? Sei que existem vários tipos de autogestão, então você escolhe aí algo que você acha que, cara, isso aqui demonstra uma característica, um valor forte da autogestão. O que você vê assim, nesse sentido? Foda falar depois do Rodrigo em autogestão, hein? Cara, uma prática interessante. Primeiro, né, tipo, só comentando, acho que uma frase, conectando um pouco de pessoas e com o que o Rodrigo falou, né, só trazendo a minha visão, assim, que eu gosto de endereçar essa frase. Para mim, autogestão, frase by me, né, seria um design organizacional evolutivo, ou seja, ele muda ao longo do tempo, né, e libera, né, cuja intenção é liberar um potencial criativo, né, a favor da organização. Então, esse é o conceito que acho que é uma mescla de vários outros que eu já vi, que eu acho que me atende bem, assim.
Junto com essa definição, uma prática que eu acho muito legal, cara, é a forma como esses acordos, né, que o Rodrigo citou, a forma que esses acordos evoluem, né, como que eles se modificam em função de tensões, né, em função de necessidades ou oportunidades que a organização se depara, né. Então, um processo integrativo de tomar decisão, por exemplo, né, é boa para vender a ideia. Uma prática que eu acho bem legal, assim, a primeira vez que eu me deparei com esse conceito, né, que é a prática de tomar decisão por consentimento e não por consenso, né. Então, isso acontece em algumas práticas ágeis, né, a gente está querendo tomar decisões onde todo mundo consensa alguma coisa. E, obviamente, isso, né, por um lado é legal, que vocês tenham uma escuta melhor, mas, por outro lado, você paralisa a organização em tomar decisão, né. Isso não é bem o que é autogestão, né. Pelo contrário, é potencializar os indivíduos, né, para tomar decisões, né. E aí esse processo de tomar decisão, o processo integrativo de tomar decisão, favorece o consentimento, né. Tipo, eu tenho uma proposta, essa proposta pode ter perguntas, esclarecimentos, pode ter reações, pode ter até objeções, né, que é cara, eu não gosto muito dessa ideia, ela me gera uma tensão válida e uma objeção válida e eu quero te ajudar a melhorar essa proposta e essa proposta ser melhorada em conjunto com quem traz a proposta anterior. Essa é uma prática que eu acho linda, assim, quando a gente começa a ver assim, a autogestão, esse consentimento favorecendo, né, o protagonismo dos indivíduos e a adaptação da organização. Show. Danilo, que talvez queria pedir para você comentar também sobre assim, as principais abordagens para a autogestão, né? A gente falou sobre um pouco Scrum, Kanban ali, teve um comentário nosso, mas a gente não falou sobre as principais alternativas, frameworks para a autogestão, né? Você poderia comentar um pouco a respeito? Claro. Existem alguns frameworks famosos aí, né, como a Holacracia e a Sociocracia 3.0, né, vou entrar muito em detalhes sobre definições, porque, de certa forma, nem é a classificação correta. Sim, a Holacracia é mais um framework, mas a Sociocracia talvez não possa ser considerada dessa forma. Existe o O2, que é o nosso método autoral, que ele bebe bastante dessas duas fontes, principalmente, né, e faz algumas adaptações para alguns contextos que nós acreditamos da Target que eram importantes a gente acrescentar dentro do método. Existe o Aequosi, nasceu na Itália, que tem uma abordagem um pouquinho diferente, mas também seguindo um pouco desses princípios, né, de redução aí da hierarquia de poder, ou o término da hierarquia de poder. O Librarian, Rodrigo Librarian. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de método aqui? Cara, sei lá, bicho. Assim, de maneira difundida, não, né? Tem as coisas muito finas, né? Feita em casa, né? Homebrew. Isso, tem muita coisa feita em casa, exatamente como o Rodrigo trouxe. Mas entre essas práticas, esses métodos que você perguntou, Davi, existe além da prática de tomar decisão por consentimento, como o Monte colocou, uma que eu acho bastante importante, que é a separação do conceito de pessoa e os papéis que ela realiza dentro da organização para aumentar a clareza de expectativas. Então, nós somos múltiplos, de certa forma, né? Dentro da organização a gente não faz uma coisa só, isso é uma visão mecanicista demais, a gente faz diversas coisas e a gente muda a nossa atuação dentro da organização com uma frequência muito grande, e registrar essas características, esses papéis que se tornam relevantes para a organização, para que haja clareza do que esperar das pessoas dentro da organização, para mim é uma prática da autogestão muito importante. Perfeito. Ótimo. Então, eu queria também agora perguntar para vocês sobre, principalmente para quem já teve alguma experiência, algum contato com as duas coisas, né, tanto ágil quanto autogestão. Eu queria ouvir de vocês, acho que talvez começando com o Bira,
eu queria ouvir de vocês o que vocês enxergam de semelhanças, né, entre esses dois movimentos, essas duas formas de enxergar o trabalho, o ágil e a autogestão. Assim, o que dessas duas coisas convergem ou conversam muito bem? Você começa, Bira, comentando um pouco do que você já viveu? Tá bom. Eu queria começar dizendo que eu não acho que são duas coisas distintas. Se a gente for pegar, por exemplo, o que a gente comentou aqui, a parte de pessoas, né? Se a gente for pegar lá os princípios, 4 valores e 12 princípios, por exemplo, né? A gente vai pegar lá, estou lendo aqui, por exemplo, construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Tá lá, é um dos 12 princípios, né? Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente. Pronto, só com essa frase aqui, essa última, já dá para conectar design thinking aqui dentro. Uhum. Né? Todo o conceito de ideação, da problemática e tudo mais. Na minha visão, acho que o ágil é indiscutível. Ele começou com software mesmo, para resolver problemas de desenvolvimento de software, né? Só que essas coisas se misturaram. E eu acho que não... eu acho até que nem é inteligente mais a gente separar isso. Talvez até se não fosse isso, a gente não estaria nem na escola aqui discutindo isso em 2019. Porque você pegar lá o papel do Scrum Master. O papel do Scrum Master é criar times auto-organizados. Está falando de auto-organização, do papel do Scrum Master. E aí, ou seja, nesse momento já começou a se discutir um pouco da questão do papel da liderança e da gestão. Não, mas o Scrum Master é o gerente de projeto? Não, mas ele é responsável pelo delivery? Não, é o time que define. Isso a gente está há 10 anos falando disso. Então, é claro que a gente passou muito tempo falando isso, por exemplo, sem um framework como um O2, por exemplo. Mas o Scrum Master, pelo menos eu que sou Scrum Master há 10 anos, eu estou há 10 anos tentando criar essa auto-organização nas empresas, em vários times, e falar que o gerente deve ser um líder, esse tipo de coisa. Então, né, que eu lembro há 5 anos atrás, eu estava numa empresa, não vou citar aqui, eu fui falar com o CEO, e aí falaram por quê? Eu falei assim, porque eu estou com impedimentos no time que tem a ver com o desenho organizacional da empresa. E eu, como Scrum Master, para remover impedimentos do time, não adianta só ficar falando na retrospectiva lá, e os itens que o time emerge, por exemplo, numa retrospectiva, tem a ver com a empresa. E de mais de 5 anos para cá, em toda empresa que eu vou, eu falo de desenho organizacional. Antes da gente falar, porque de 2, 3 anos para cá, realmente esse tema de desenho organizacional, ele veio com força, a gente tem literaturas muito boas para isso. Mas eu acho que os Scrum Masters mais raiz ali nas trincheiras já estão fazendo isso de forma não tão estruturada há muito tempo. Né? Porque rapidamente a gente cai nessa questão do modelo de gestão. Então, eu pessoalmente, assim, eu provoco a comunidade ágil sempre quando vou nos eventos, eu não acho que a gente tem que separar. Por exemplo, Yoshima, quando começou com a questão do Kanban, falando, o Kanban nem é ágil, e essa guerra entre Scrum e Kanban, eu acho que ela não é inteligente, porque a gente está falando das mesmas coisas, a gente compactua dos mesmos valores. E eu acho que a gente também, que estuda, né, que a gente tem essa necessidade de classificar muito as coisas. Eu acho que a gente gasta muita energia com isso, em tentando classificar, e a gente deveria pegar o que tem conexão. Eu acho que todas essas práticas, Kanban, Scrum, né, e falando de autogestão como um todo, elas estão todas dentro de... Eu, pessoalmente, costumo encapsular tudo isso dentro de agilidade, porque todas essas práticas, elas estão falando de empoderamento dos times, elas estão falando de descentralização, de dar mais autonomia, de dar mais visibilidade, né? Não é porque no Scrum e no Kanban eu não tenho algo explícito de delegação de papéis e responsabilidades como no O2, que a gente não está tentando fazer isso de alguma forma. Quando eu crio lá um acordo com um time lá, como Scrum Master, eu já estou definindo isso, mas de uma forma ainda não como um O2. Então, mas eu acho que o mindset é o mesmo, né? Eu acho até como mercado, para a gente, inclusive, porque eu acho que todos nós, independente do Kanban e Scrum O2, o que a gente quer? A gente quer a mesma coisa. Então, a gente deveria, inclusive, somar as forças e juntar todos esses toolkits, porque eles apontam basicamente para o mesmo lugar, né? Acho que a gente seria muito mais efetivo nos processos nossos de transformações nas empresas e na sociedade como um todo. Ótimo, legal, Bira. Então, você falou de auto-organização, de visibilidade, de valorizar as pessoas, né, de ter um foco em gerar valor, né, que a gente pode traduzir como propósito também, né, geração de valor, né,
se esse valor estiver criando algum bem para o mundo, acho que por que não pode ser propósito, né? Então, você trouxe alguns valores aí que você vê como compatíveis, né? Ou completamente idênticos, digamos assim, né? Eric, tem alguma outra coisa que você enxerga de semelhança entre essas duas coisas? Ou você também enxerga como Bira que não são duas coisas, são uma coisa só? Tem algo que você Enxergo como Bira. Enxergo como Bira, e o que eu acho legal do O2, eu não conheço holacracia e sociocracia, mas eu sei que foi a que vocês juntaram e adaptaram. Mas o que eu achei bem legal é essa forma de tentar trazer a clareza das responsabilidades e expectativas que cada um vai ter dentro da organização. E isso também ele é adaptável a todo momento, não é nada cravado. Por isso que eu vejo esse link direto também com agilidade, com manifesto ágil. É muito bacana também a parte que vocês trouxeram do cuidar, que é essa preocupação com pessoas também. É mais uma forma, né, de você tentar pensar como pessoas, não de forma maquinicista. Uhum. Mas, no geral, assim, do que o Bira falou, concordo também. Show. Lula levantou a mão. Lula, fala aí, cara. Depois o Danilo que levantou a mão. Tá mudo, bicho. Discordo de tudo isso, brincadeira. Agora tá ouvindo. Acho que até concordando com o Bira e com o Eric, mas enquanto o Bira estava falando, eu tive um insight aqui interessante, porque o Bira estava falando muito da parte que tem de intersecção entre uma coisa e outra, que os dois têm o mesmo fim ali, mas me veio uma analogia na cabeça interessante, porque colocando em prática um pouco do O2 e da holacracia, eu me deparo com algumas pedras que hoje em dia não me deparo com o Scrum, com o Kanban, com métodos ágeis no geral, né? E aí, fazendo um paralelo talvez com o aprendizado de línguas, se você for pegar, sei lá, o português e o espanhol, os dois derivam do latim. O latim para a gente é algo um pouco mais abstrato, a gente sabe que existe, mas acho que ninguém aqui fala latim, mas a gente sabe que existe e consegue perceber as origens lá. Agora, se você for falar espanhol, você vai se deparar com algumas pedras no caminho, sabe? Porque você não fala espanhol, você fala português. Assim como se você ouvir alguém falando, sei lá, francês, italiano, francês, você vai identificar que tem alguma coisa em comum, mas ainda assim você vai ter algumas dificuldades de entender. E aí, um exemplo bom disso, sei lá, no meu dia a dia, é que quando a gente fala sobre papéis, por exemplo, dentro da holacracia ou dentro do O2, a gente entende que tem uma semelhança com o que a gente disse sobre papéis, sei lá, no Scrum ou no Kanban mesmo, mas a gente não entende muito bem como funcionam esses papéis da holacracia e do O2 quando a gente vai colocar em prática. Então, um exemplo bom que uma galera que tem fluência em Scrum tropeçou e teve que cair para aprender, por exemplo, quando eu estava praticando O2, é aquele erro crasso de quem está começando com Scrum que, quem puxa a retrospectiva não sou eu porque eu sou Dev Team, quem puxa a retrospectiva é o facilitador, é o Scrum Master ali porque ele que é o facilitador. Aí ele pensa, se eu puxar a retrospectiva, eu vou ser Scrum Master. Cara, não, você pode puxar a retrospectiva, mas você ser Scrum Master. E isso para quem pratica Scrum há muito tempo é óbvio. Agora, quando você vai para o O2, que você começa a definir seus próprios papéis, que são flexíveis, com responsabilidade, essa ficha a galera não cai rápido. A galera acha que não pode executar o negócio porque não está na responsabilidade de nenhum papel que ela esteja energizando. Acha que tem que ser alguém que só energiza aquele papel. E aí é engraçado porque eu aproveito dessa fluência em outros métodos para começar a fazer o deparo. Então, galera, o Scrum Master que puxa um Dev Team, que puxa uma retro. Ele virou Scrum Master, a galera? Óbvio que não. Eu falei, então pronto, porra. Se você está fazendo alguma coisa que um elo externo está nas responsabilidades dele, você não virou elo externo automaticamente. E aí eu começo a ver essa semelhança entre linguagens, mas ainda assim são linguagens diferentes. Isso é importante, porque não adianta nada a gente ficar só na teoria, né, do O2, ou na teoria da holacracia, e não ir praticar. Porque a hora que você chega lá para hablar espanhol de fato,
E você vai se ligar que você não manja tanto de espanhol assim, tá ligado? Boa, Lula, legal. Eu vou indo na sequência dos que levantaram a mão aí, Danilo. Cara, tem uma série de coisas que surgiram aqui com as falas do Ira, do também. Mas eu queria dar para outras pessoas que levantaram a mão aqui, senão eu vou acabar tomando muito o conteúdo aqui. Vamos ver se surgir algum gancho e depois eu levanto a mão novamente. Rodrigo, você foi o segundo. Tentar ser rápido, eu queria passar para a Adriana, que não falou ainda também, mas eu não queria esquecer. Eu também estou mais assim, concordo muito com a analogia do Lula, assim, são linguagens semelhantes, mas um pouco diferentes. Eu acho que o ágil tem sim a chance de incorporar autogestão no seu métier, né? E isso está acontecendo, mas em maior ou menor grau, dependendo da comunidade ágil, dependendo dos grupos de ágil. E o ágil, ao incorporar, ele pode dizer, cara, a autogestão faz parte do nosso métier, nosso índice de utilidade, das nossas capacidades, as competências, e a gente consegue, com a autogestão, passar o limiar, que é times auto-organizados, para uma organização autogerida. Né? É isso que o ágil precisa falar, cara, a gente foca muito em times auto-organizados, enquanto que, de repente, o que a gente tem que focar é em organizações autogeridas, porque a maior parte das dores de cabeça, uma vez que você tem times que entendem o ágil, que vivem o ágil, a maior parte das dores de cabeça saem do nível do time e começam a entrar no escopo, né, organizacional. Agilidade, né, business agility, que já começa a virar um termo, né, tá na modinha, ela só surge com práticas que afetam a organização como um todo, e não apenas o time de desenvolvimento. E isso acho que o ágil está começando a entrar em contato, e por isso que ele está buscando autogestão, e eu vejo com ótimos olhos, né, pessoas como o Vira e o Lula, assim, super, né, pessoas tradicionais do ágil, se apropriando e falando, cara, isso aqui faz parte, né? Então, para mim, é isso. Legal. Para ter tomado também. Silvio, acho que é o próximo, né? Não lembro se foi o Silvio ou a Adriana que levantou o primeiro. Acho que foi o Silvio, mas manda aí, Silvio. Vai dar tempo. Beleza. Bom, concordo com a galera aqui. Acho que não vou me estender um pouco nessa questão da autogestão, mas o que o Rodrigo trouxe aí falando de autogestão, acho que complementa bem. E aí eu queria aproveitar para falar só um ponto que o Lula comentou, que ele comentou que quando a gente dá clareza dos papéis, né, ou torna eles explícitos, as pessoas criam um bloqueio do tipo, lá está explícito, mas o fato de estar lá, então se eu não energizo esse papel eu não posso fazer, né? Eu estava refletindo um pouco sobre isso, porque eu tenho lidado mais com esse cenário constantemente aqui, né? E o que eu percebi é que nós, como os latinos, e somos muito emocionais, né? E brasileiros muito cordiais. Então, a gente tem muito uma ideia de sempre ter acordos implícitos. E isso nos agrada, né? A gente gosta muito desses acordos implícitos. Então, quando a gente dá clareza nesses acordos, cria esse bloqueio mental, né? Então, precisa desbloquear isso. Uma vez conversando com o Rodrigo, ele comentou que a gente tem tantos acordos implícitos que dá clareza desses acordos parece que é burocratizar, mas na verdade não é, né? Você está abrindo o mundo ali para a pessoa sobre isso. Mas é um jeitinho nosso de lidar, né? A gente gosta de pedir favor, então era isso que eu ia comentar. Show. Adriana? Oi. Olha só, eu acho que o Rodrigo falou um pouco do que eu tenho enfrentado. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com um método velho, antigo, o Waterfall, e nos últimos 3 anos eu me achei no ágil, de verdade. Só que eu estou enfrentando... Nossa, quem está andando aí? Só que eu estou enfrentando uma coisa interessante que hoje eu trabalho num projeto, trabalho com blockchain, e eu trabalho num projeto ágil, onde a gente consegue tomar as decisões rapidamente, todo mundo sabe do seu papel.
Porém, o nível a camada de gestão da empresa acaba ficando assustado o quão rápido a gente toma as decisões. E aí envolve não só o fato da rapidez de tomada de decisão para que a gente evolua nas sprints e consiga realmente fazer o que a gente se propôs, mas também o fato de a gente estar com uma tecnologia nova. Então, eu tenho sentido bastante insegurança da gestão da empresa, e aí a gente tem um descolamento entre a parte organizacional da empresa com o time que está trabalhando no projeto. Então, eu não sei se é uma pergunta para o Bira, que já tem aí, falou que tem 10 anos de praia aí, se é para o Rodrigo, se vocês já enfrentaram isso, porque tem dia que eu tenho vontade de cuspir na cara de todo mundo, desculpa a minha sinceridade aqui, porque todo mundo gosta de falar bonito, vender metodologia, vender framework, e olha, eu vou ser muito sincero, framework, a PQP, entendeu? É exatamente, porque na hora do vamos ver mesmo, que a gente vai lá, toma decisão, faz a coisa rodar e tem que entregar o MVP para o cliente, todo mundo fica cheio de mimimi, mas por que vocês tomaram essa decisão? E ninguém consegue entender de fato como as coisas funcionam. Então, eu queria opinião e uma ajuda de alguém aí do grupo, porque realmente está difícil. Perfeito. Já que o Danilo tinha levantado a mão na sequência, você quer responder a pergunta da Adriana, Danilo? Tá mudo. Quero sim. Eu acho que, Adriana, concordo que a gente está, esses dois grupos, né, de agilidade e autogestão, eles compartilham de algumas premissas básicas de que a gestão tradicional ela está um pouco quebrada e ela precisa ser revisitada por uma série de fatores. Então, a partir dessas premissas, sim, eles têm um ponto de partida comum. E a preocupação é nobre dos dois grupos, mas para mim existe uma diferença muito grande entre essas duas abordagens e eu fico com um pouco de receio aqui, de cuidado, porque dado que eu faço parte da Target Hill e a gente tem um foco maior em autogestão, em deixar claro que é a minha opinião, eu não estou tentando fazer propaganda. Mas essa diferença que para mim muda as coisas, ela pode ser esclarecida na diferença entre as palavras de empoderamento e emancipação verdadeira. Eu acredito que o ágil, dado que ele não trata das barreiras da hierarquia de poder dentro das organizações, ele vai muito numa direção de empoderamento das pessoas. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito e vejo no dia a dia, e até mesmo na minha história profissional, de que a incerteza de que as decisões operacionais que você toma vão ser respeitadas ou que elas podem ser sobrescritas a qualquer momento, isso trava um pouco aquele potencial criativo que o Montenegro falou no começo, sabe? Então, a autogestão e as técnicas de autogestão, seja ela qual for, elas buscam ir num caminho de trazer uma verdadeira emancipação para as pessoas. E aí, uma vez que você tem essa emancipação clara, essa incerteza deixa de fazer parte do seu comportamento psicológico e é isso que destrava o seu comportamento, o seu potencial criativo. Você saber que a qualquer momento alguém que está hierarquicamente acima de você pode falar que não, essa decisão que você tomou é uma merda, não é por aí que a gente vai fazendo com que aos poucos você deixe de atuar de maneira ativa, né, desse ponto de vista, tomar decisões, pequenas decisões, mas que tomem decisões de forma individuais, né, autocratas até, assim. Eu acho que para mim essa é uma grande diferença. Deixa eu ver o horário aqui, tá? Vou comprar um caso rápido para vocês. Uma coisa que me manteve motivado, eu conversei com isso sobre isso com o Lula ontem, inclusive, a gente esteve junto. Um relato de uma pessoa de uma empresa que eu passei, dizendo sobre o quanto a gestão, essa questão da avaliação de maturidade foi aos poucos. No início a pessoa recebia algumas críticas e dizia, pô, mas esse gestor, ele não tem tanta experiência a mais do que eu. Ele não tem essa propriedade toda para falar comigo dessa forma, como se eu fosse muito inferior a ele. Então a pessoa estava segura de que tinha algo errado nessa relação. Se manteve na organização,
se manteve nessa estrutura e, aos poucos, paulatinamente, isso foi trazendo insegurança para a pessoa. Depois de um tempo, essa pessoa começou a se questionar. Ele falou, será que eu estou certo? Ou será que eu sou um mau profissional mesmo? Então, esse é um mal tão grande que eu vi acontecendo, sabe? O quanto isso vai minando a segurança das pessoas ao longo do tempo, sabe? E os modelos de autogestão, eles tentam isolar isso e resolver isso. Então, para mim, isso é o grande diferencial e benefício. Fez sentido para você, Adriana? Total, Danilo, você não tem ideia, total sentido. A gente acaba pensando duas vezes em fazer uma mudança, ou colocar a nossa opinião, ou realmente fazer um outro direcionamento, por mais que a metodologia, eu trabalho com framework Scrum, por mais que você tenha o framework, que você venda isso para o cliente, você está lá dentro do cliente, sempre existe aquele mimimi externo. Então, isso, ultimamente, é o que eu tenho mais enfrentado, e é difícil você engajar um time, e eu acho que engajamento e liderança de time depende do framework que você está utilizando, depende muito mais do seu skill, do seu perfil, da forma como você acredita naquilo que você está entregando. E toda vez que eu entro num projeto, eu entro acreditando que eu vou sair do outro lado, por mais dificuldade que a gente enfrenta, só que é difícil você mostrar todo esse engajamento quando você tem o pessoal de fora que deveria estar com você, duvidando se realmente todas aquelas ações que você está fazendo vai chegar a algum lugar. É difícil segurar a onda, mas faz todo sentido. Obrigada. Show. Lula, você levantou a mão, né? Pode falar. Enquanto o Roger estava falando, eu percebi duas coisas aqui que podem ser até boas jogadas de marketing pro A2, hein? Olha só. A primeira é que nessa relação, né, de métodos ágeis e autogestão, experimentando o A2, eu estava comentando isso com uma galera esses dias, experimentando o A2 na prática, eu me senti como há 10 anos atrás experimentando Scrum, sabe? Ter essa sensação de novo é um negócio muito, muito bom, assim, ainda mais consciente agora, né? Eu acho que isso daí é um primeiro ponto, abrindo o coração aqui. E o segundo ponto, acho que é uma relação entre métodos ágeis e autogestão. O Roger até falou sobre business agility e tal, que é um termo que o Kanban está trazendo mais forte agora. Não, agora é business agility e tal. Foda-se, é ágil, do mesmo jeito. Tá só trocando poucas palavras, mas algo que o Kanban fala explicitamente, mas não é fácil de você achar, tá? Você não vai achar tipo em qualquer artigo sobre Kanban que você lê. Mas algo que o Kanban faz explicitamente é que ele não trata design organizacional. O Kanban, ele trata o sistema de trabalho, ele trata o fluxo do trabalho, e ele não prescreve, ele não lida com a estrutura organizacional da coisa. Então, como as pessoas se organizam. Ele trata o trabalho em si. E aí, nessa linha, a gente vê a autogestão preenchendo esse gap que o Kanban deixa propositalmente. E aí as coisas começam a se entender ali, mesmo porque no final os dois falam a mesma língua. Quando a gente está falando de deixar explícito, o Silvio falou aí sobre deixar explícito, no Kanban você vai achar políticas explícitas também. Explicitamente falando sobre políticas explícitas. E a gente começa a achar uma intersecção, cada um atacando para um lado. Acho que o Bira levantou a mão aí. Bira, você quer falar? Quero sim. Da mesma forma como o Lula colocou, que essa parte do negócio aí que eu acho, né, que ele falou que o Kanban até que trouxe mais isso, enfim, agilidade nos negócios, tal, agilidade. Isso para mim é a mesma coisa com a questão dos frameworks e dos métodos de autogestão também. Porque que é como o Management 3.0, coisas do tipo, cada método, cada framework, ele aborda uma questão específica. Né? Então, você vai falar assim de Kanban. Kanban você tem um olhar mais para o fluxo. Né? O Scrum você tem um olhar mais para as interações, enfim, tal. Design Thinking você tem mais esse olhar, o pensamento de Lean Startup para produto. Ou seja, mas cada metodologia, ela ocupa um espaço.
Eu acho que os frameworks de autogestão, como o O2, ocupam também um espaço, mas falando de desenho organizacional, né? De você deixar os acordos mais explícitos, ou seja, é uma abordagem também que resolve uma parte também que estava descoberta, né? Enfim, como o Kanban resolveu uma parte, por exemplo, que o Scrum não cobria, por exemplo, que faltava. Por isso, eu acho que elas são todas complementares também, né? Em algum momento, se você seguir só esses frameworks de uma forma pura, assim, eu acho que é muito fácil a gente transformar o meio no fim. Por isso que eu não acho que é muito inteligente a gente seguir muito o método. É claro que a gente pode falar assim, para esse cenário, para esse contexto, a gente tem que usar isso aqui de forma full mesmo, tem que usar tudo, mas é muito perigoso para a gente, como por estudarmos muito, e a gente acaba estudando e acaba se apaixonando, por exemplo. Eu tenho estudado muito O2 e aprendido muito com vocês da Target. Pô, é natural, né? A conexão é natural, assim, você gosta do discurso, a gente está aplicando aqui na Use, enfim, a gente está curtindo. Mas eu acho que a gente tem que se manter mesmo atento a isso, porque senão daqui a pouco o objetivo passa a ser instalar isso para todo mundo. A gente precisa continuar ainda mantendo pensando nisso e agindo de forma inteligente. Então, se a gente não ficar rotulando tanto as coisas, pensando mais na conexão, acho melhor, assim, me repetindo um pouquinho aí. Show. E uma outra coisa que eu queria dizer, desculpa, Davi, que também o Ágil não disse que essa questão entre consenso e consentimento, por exemplo, né? Não tem isso em nenhum framework Ágil falando assim, no Ágil a gente trata dessa forma e não trata dessa. Os Agile Coaches e os Scrum Masters que falaram, não, é o time, e aí eles levaram para um mindset de tomar decisão, mas quem disse que era para decidir dessa forma? Não quer dizer que o Ágil é o time que decide, e que não é isso. O Ágil não fala nada disso. Dá para fazer Ágil perfeitamente sem isso, né? Exato. Inclusive, definido todos os papéis lá, cada um no seu quadrado, você pode ser ágil do mesmo jeito. Isso foi erro nas abordagens dos Agile Coaches, enfim, eu acho. Sim, foi talvez uma estratégia ali que emergiu, né, a partir desse pensamento de olhar mais para as interações, né? E que eu acho super natural, porque a gente saiu do modelo tradicional de gestão, onde o que o gerente define, e a gente veio com essa coisa até de blindar, né? Blindar o time, proteger o time do gestor, né? E aí a gente queria dar voz para o time. E aí, o que vocês acham? Porque nunca foi perguntado isso para eles. Sim. Mas... perfeito, emergindo. Nesse momento a gente se perdeu, né? Nessa jornada a gente se perdeu um pouquinho. É uma polaridade, né? Que estava muito para um lado, né? E acabou, para compensar você, agora a gente precisa valorizar as pessoas, então, portanto, vamos trazê-las para participar e acabou emergindo, né? Só não combinaram com algumas pessoas, né, sobre isso. Não, mas aí é porque você não blindou o suficiente, Adriana. Ai. É brincadeira. Deixa o cinismo explícito, Rod. Deixa o cinismo explícito, ironia, moldou. Maravilha. Então, só para a gente fechar, a gente já começou a falar sobre as diferenças, né? Eu acho que veio um pouco essa questão do consentimento, do consenso, apesar de o Ágil não prescrever, mas a gente pode traduzir isso talvez como uma prática comum, né? Se é boa, se é ruim, acho que é outra história. Veio também a questão do time versus organização, né? Tem mais alguma coisa que algum de vocês queira destacar, assim, que enxerga de diferença entre autogestão e ágil, assim, coisas que contrastam, né? Não necessariamente que se opõem, mas que contrastam, que mostram que há uma preferência por uma estratégia diferente? Monte? Não vejo bem como uma diferença, né? Igual já foi falado, mas resolve problemas diferentes, por isso gera esse contraste, né? Eu vejo a agilidade muito mais reforçar esse conceito de times, né? E isso gera as otimizações locais, né? Inclusive, vai ser até um conceito que é bem falado até no Manager 3.0. E eu acho que a autogestão, como contraste, ela convida as pessoas a terem uma visão um pouco mais sistêmica, né? Do contexto da organização, né? E vai muito além do conceito de time. Então, acho que é um contraste bem nítido para mim, né? Essa diferença. E acho que a autogestão, a boa autogestão, né? Acho que ela preocupa muito também em deixar claro esses mecanismos das mudanças das regras do jogo, né? Acho que a agilidade não preocupa com esse problema. E é uma coisa que a gente vê que é bastante comum, assim, que é bem comum, como dores, né, como tensões nas organizações. Cara, não só a regra não é clara, como, cara, para mudar, como é que a gente faz os acordos, né?
porque a autogestão ela ocupa bem esse espaço. É isso. Não foi falado. Danilo, queria comentar também? Manda aí. Sim, eu queria comentar que, assim como o Bira falou ali em algum momento, eu não enxergo a autogestão e o ágil como duas opções para você escolher, sabe? Eu acho que elas tratam de coisas diferentes. Para mim, é simples assim. Então, se a gente quer colocar alguns contrastes, que nem você falou, para mim, aquelas palavras que eu usei sempre me ficam evidentes para mim, né? Emancipação diferente de empoderamento. Eu acho que o ágil traz uma questão de empoderamento, que é super válido, mas a autogestão busca um conceito de emancipação. Então, no contexto de organização como um todo, claro que dá para você fazer um processo de contágio, né, em grupos e partir daí. Mas no contexto como um todo de organização, eu acredito que a autogestão vai nessa direção de dar emancipação para que as pessoas, do ponto de vista operacional, de realização do seu trabalho, tenham a segurança psicológica e a liberdade de exercer aquilo que elas são especializadas, né? Sem esse receio de que alguém vai criticar ou chamar elas de imatura, né, nesse sentido. Agora, dentro de um grupo, uma sequência de etapas para se realizar alguma coisa, um processo, digamos assim, né, um fluxo de trabalho, as práticas e os conceitos do ágil complementam com a autogestão, entende? Então, usando os termos mais técnicos do O2, por exemplo, ou do holacracia, eu vejo muito facilmente você ter um grupo de pessoas que fazem parte de um círculo de trabalho e, eventualmente, os papéis que fazem parte desse círculo são especialistas, de alguma forma, e a entrega de valor daquele grupo, daquele círculo, necessita de que as coisas sejam feitas em uma sequência, em uma cadeia de valor. Algumas práticas do ágil, como criação de um fluxo visível de trabalho, limitação do trabalho em progresso, elas podem ser aplicadas no trabalho daquele círculo numa boa, sabe? Então eu vejo como práticas complementares, acima de tudo, como o Bira falou aí no começo da fala dele, bem lá atrás. Massa. Show, galera. Então acho que assim, estamos chegando no final. Acho que dá tempo para mais uma pergunta, enfim, sobre algo relacionado à ágil e autogestão. Então eu deixo aí para quem quiser perguntar para uma pessoa específica ou deixar em aberto para alguém dos convidados aí se manifestarem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma até puxando o que o Diego aqui levantou. Fala aí, minha pergunta é meio provocativa, mas os métodos ágeis estão prendendo a gente no estágio pluralista verde? Para que essa pergunta, Lula? Responder. Mas você quer que alguém específico responda? Não, em último caso, a gente pode consultar essa referência bibliográfica Amora aí, que é o Rod, mas... Bom, você já designou quem vai responder, né? Cara, a minha resposta, Lula, é não sei. Até a ideia de que uma organização está num estágio, eu não sei se eu acredito mais nisso. Então, a gente vai prender no estágio? Não, acho que não é por aí. Assim, não me parece, assim, mas é muito intuitivo. Eu acho que falta também alguma evidência para mostrar de um jeito ou de outro, entendeu? É isso. Que resposta breve. Ué, mas não sei, cara. Essa resposta eu não sei, era mais curta, não dá para ser. Eu vou tentar. Manda, Davi. A polêmica. Eu não tô escutando, Lula, tá meio baixinho, cara. Eu queria ouvir o Diego também sobre isso. O Diego Cantu ainda tá por aí? Tá aí, ó. Queria ouvi-lo sobre isso. Diego, você tá com o microfone, cara? Tá só no chat. Acho que ele não tá ouvindo. Ou
Tá tenso o meu microfone. Esse meu mic, é. Fugiu. Fugiu. Tá. Quem quiser responder, fica à vontade. Acho que só para contextualizar o que talvez alguns não conheçam, né? O que o Lula está falando são os estágios de desenvolvimento das organizações que o Lalo identificou no livro dele, Reinventando as Organizações, né? Tem os vários estágios e cada um tem um paradigma, tem alguns valores, né? E o estágio pluralista verde, ele tem a ver com com o foco nas pessoas, no time, né? Em criar uma organização que gere um equilíbrio das diversas partes interessadas, colaboradores, acionistas, clientes, né? Então, esse verde pluralista, ele foca muito na cultura, no empoderamento, né? Em tomar decisões em conjunto, é uma prática bem comum, buscando esse envolvimento das pessoas, né? E o Lula está questionando se isso está aprendendo as organizações, o ágil está aprendendo as organizações neste estágio, impedindo que elas avancem para o estágio evolutivo. Tá? É isso que eu entendi da sua pergunta, certo? Tá. Cara, assim, eu também acho que é difícil categorizar uma organização como uma coisa ou outra. Eu acho que o ágil puxa assim, um pouco para o lado do pluralista, mas eu não acho que isso necessariamente seja algo ruim, né? Eu acho que falta pluralismo nas organizações, né? Então, acho que hoje, no saldo, eu acho que é mais positivo do que negativo. Talvez em algum momento futuro da nossa história em que a gente esteja muito mais avançado em termos de organizações, de consciência de organizações, talvez, de fato, seja algo a ser superado, no sentido de, cara, essas práticas estão nos limitando, então, portanto, vamos ter que repensar algumas coisas. Mas como a gente viu aqui também, né, acho que algumas práticas que a gente conecta com o pluralista, com as decisões em consenso, não são essencialmente coisas do ágil, né? Então essa própria conexão do ágil com o pluralista, aquele vídeo que eu mostrei, ele fala sobre isso, ele classifica o ágil como dentro do pluralista, mas eu questiono também se é isso mesmo, né? Se a gente for pensar assim, o Scrum ele defende o desenvolvimento iterativo e incremental, né? Você fazendo pequenas iterações e adaptando o seu produto, né? E quando a gente usa a autogestão, a gente está aplicando esse mesmo conceito na estrutura organizacional, né? Então é difícil também dizer, cara, o ágil está mais verde e tal. Eu acho que o ágil nasceu ali nesse berço mais verde, né? Ele vem a partir daí, ele não vem antes disso. Ele não vem na Revolução Industrial, ele não vem com organizações focadas em lucro, não é isso, né? Mas eu acho que ele tem um super potencial de se encaixar com o TIO, com todas essas outras coisas, assim, né? Acho que quando a gente desce para o nível de prática, né, a gente consegue pincelar uma coisa, tipo, cara, uma prática específica, a retrospectiva, onde o time decide as coisas em conjunto e elabora um plano de ação. Beleza, acho que isso é muito mais pluralista do que TIO, mas dá para perfeitamente fazer uma retrospectiva sem esses elementos e, portanto, torná-la mais conectada ao paradigma TIO, né? Não sei se você ficou satisfeito, mas é isso que eu posso oferecer. Não, eu queria acrescentar uma coisa, Lula, se você me permite, se der tempo aí. Lembrando que o Laloux, na literatura dele, ele faz uma analogia consciente com o conceito de uma escola psicológica do Ken Wilber, né, que é a psicologia transpessoal, que depois mudou para integral. E essa escola, e o Ken Wilber, ele sempre dizia que era importante as pessoas que estudavam ou pensavam sobre isso não tentassem classificar a nosso estágio da evolução da consciência em caixinhas, em momentos, né? O Laloux faz essa mesma observação na literatura dele. A gente tem diversas práticas de diversas coisas acontecendo dentro das organizações e elas refletem comportamentos ligados a diversos destes paradigmas identificados pelo Laloux. Então, o que acontece é que, às vezes, numa organização, existe um grande número de comportamentos e práticas que se referem a um dos estágios que o Laloux identificou, mas isso não significa que não vai ter algo vermelho, ou algo teal, ou algo que seja, sabe? Então, não vejo isso como uma passagem de fase ou algo desse tipo, sabe? É mais um agrupamento maior de práticas, de certa forma, assim. Agora, o ágil impedindo a gente a dar o próximo passo, eu duvido. Eu acho que
São etapas que a gente passa na sociedade, e tudo tem um valor imenso, e não acho que a gente chegaria até aqui se não tivesse passado por um outro momento. E eu gosto sempre de lembrar que, do ponto de vista de métodos e práticas, né, da autogestão, tanto o Brian Robertson da Holacracia quanto o James Priest da Sociocracia 3.0 eram agile coaches, né? Então, antes de irem nesse caminho. Então, tem aí uma conexão forte com esses movimentos, né? Show. Eu só fazer, Danilo, Davi, só um comentário bem rápido, enfim. Concordo com isso que o Danilo colocou e que o Rodrigo, falando da questão dos estágios. Não acho que é por aí também essa questão de classificar. Esses dias a gente teve uma discussão aqui da Yuzi sobre o modelo do Tuchman, por exemplo, do estágio ali da jornada dos times. Não dá para encaixar nisso daí. Eu lembro quando o Yoshima colocou há 2 anos atrás a questão lá da maturidade lá do Kanban. Eu falei, não, mas putz, a empresa que eu tô, ela tá nessa parte, está nisso, ou seja, está em vários desses estágios. Então, mas de novo, é uma provocação que eu quero deixar para a gente aqui, que a gente tem necessidade de ficar classificando as coisas. Nós nerds que estudamos tal. E eu acho que perde muito tempo com isso, em tentar falar se isso é alguma coisa ou se não é, se é autogestão, se não é. É muito tempo discutindo sobre isso. Eu acho que a gente gasta muita energia com isso. Eu não sei o quanto, né, custo-benefício, né? Falando do ROI aí, na linguagem dos POs, eu não sei o quanto, né, a gente podia estar gastando energia de como a gente vai, né, resolver os problemas. Resolver os problemas. Total, resolver as questões. Não tentar classificar se... E uma outra provocação quando a gente diz que o ágil está segurando, por exemplo, é uma boa provocação do Lula, a gente está partindo do que é o ágil. Porque se eu vou falar que é o Kanban, a comunidade Kanban vai falar que Kanban não é um método ágil. Então, só sobra o Scrum, né? Então, quando a gente está falando do ágil, a gente está falando que é o Scrum. Partindo que Management 3.0 não é ágil, que Design Thinking não é ágil, que nada é ágil, então, que não é mindset de gestão, nós estamos falando do Scrum. Então, a gente podia até trocar, eu sugiro, a gente falar assim, o Scrum e autogestão, a diferença entre o Scrum e autogestão, porque aí fica mais tangível, porque ágil está muito abstrato, né? Por isso que eu costumo chamar tudo isso de práticas ágeis, enfim. Acho que é mais esse foi o motivo que eu também pedi para a gente tangibilizar a conversa, né, em torno das práticas, né, porque senão fica uma conversa muito de louco, né, o negócio, são 2 conceitos que são muito abstratos e a gente não consegue falar nada sobre isso, né. Mas legal, gente. É classificação seletiva, Bira. A gente classifica o que interessa pra gente. O que não interessa a gente deixa no subjetivo mesmo e não classifica, não. A Nayara trouxe aqui da questão, né, do integrar os estágios, né? Acho que isso é muito, muito importante, né? Mesmo a hierarquia, né? A gente fala mal, critica, né? Acho que tem uma questão de polaridades, né? Que a gente está muito naquele outro lado e a gente critica para criar um equilíbrio maior, mas a gente também não pode negar que isso tem um valor também, né? Então a gente precisa sempre respeitar o que veio antes, né? Perfeito, galera. Estamos encerrando. Queria fazer um jabazinho final só. De novo, quem não faz parte da Teal Network, quer se juntar no nosso Slack, lá no começo do chat eu botei um link, tá? Só se inscrever que vocês entram no nosso Slack, vão receber notificações dos próximos eventos. Vocês também vão poder opinar a respeito dos próximos assuntos, né, que a gente pode tratar nesses encontros. Se quiserem deixar alguma sugestão no chat, também já vou colher aqui. E, por fim, a gente queria também convidá-los para o nosso workshop de O2, que vai ter em São Paulo, 22 e 23 de fevereiro, sexta e sábado, onde a gente vai vivenciar bastante autogestão. E para quem não conhece, está procurando uma forma de entender melhor como é que funciona na prática, né? É uma boa participar. Os ingressos estão acabando, eu acabei de ver e já vendeu quase tudo. Então, se apressem aí que a gente só tem 24 vagas. Não é papo de vendedor, hein? O Davi nem é bom vendedor. Não, vende sozinho, felizmente. E a gente só tem 24 pessoas e 24 vagas, porque são 3 facilitadores para cada 8 pessoas. É um workshop que demanda bastante da gente, assim, de acompanhamento, né? Tem muitas simulações, muitos jogos, muita coisa prática, então não percam aí. O Bira fez uma recomendação ali. E é isso.
enfim, se quiser deixar algum feedback também no chat, eu vou ficar aqui um tempinho na sala, se quiserem bater um papo, tá bom? Valeu, abraço, até mais.